Todo mundo quer saber quantos quilos eu vou perder, mas poucas pessoas se perguntam como isso vai acontecer no meu corpo. Hoje eu vou mostrar exatamente o que acontece, desde o momento da aplicação até a hora que começam a aparecer os principais resultados no seu corpo. E eu vou fazer isso utilizando evidências e estudos científicos, mas numa linguagem clara e acessível, para que quando termine esse vídeo você tenha todas as informações necessárias para ter um tratamento eficaz para a obesidade. Eu mesmo já fiz o tratamento para a obesidade utilizando as canetas Saxenda e Victoza, que era liraglutida, passei também pelo Ozempic, que é a semaglutida, e por fim eu fiz o tratamento com a tirzepatida, que é o Mounjaro. Mas por que eu passei por todas essas moléculas, essas fabricantes, essas canetas emagrecedoras? Principalmente porque eu não entendia como ela funcionava no meu corpo. Eu não tinha completo conhecimento do que eu tinha que fazer e esperar a respeito dessas moléculas e desses tratamentos. E por essa falta de conhecimento, falta de acompanhamento também, eu deixei de ter um tratamento eficaz para simplesmente gastar dinheiro com essas canetas emagrecedoras. Isso me trouxe frustração, principalmente pelo reganho de peso e também pelo efeito sanfona, né? Porque eu entrava num tratamento e saía. Hoje, posse de todas essas informações, de todo esse conhecimento, não só como médico, mas também como usuário dessas canetas emagrecedoras que passou por todo esse tratamento, eu quero passar para vocês todas as informações que são necessárias, principalmente para que você mantenha a adesão ao tratamento, para que você não se frustre com o tratamento e principalmente para que você realinhe as suas expectativas a respeito do que essas moléculas podem gerar de resultados para você e o que você pode fazer para melhorar a eficácia dessas medicações e principalmente o que você tem que esperar que vai acontecer no seu corpo, para não achar que uma coisa que é ruim é normal e uma coisa que é normal é ruim. Aí você vai ter realmente empoderamento para falar: eu estou passando por um tratamento eficaz para o emagrecimento. Mas eu tenho que deixar muito claro, a função de gerar todo esse esclarecimento é do profissional médico que prescreve essa medicação, profissional médico que vai passar para você esse tratamento, profissional médico que vai te acompanhar durante esse tratamento. Mas vamos dizer que esse profissional médico não passou essas informações. Então aqui eu vou fazer um resumo muito bem estruturado para que você consiga entender e tenha ciência, tenha consciência de que esse tratamento vai trazer eficácia para você se você souber de todas essas informações. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é te falar sobre o mecanismo de ação dessas medicações. O Ozempic, por exemplo, o Ozempic ou o Wegovy, ele é chamado de análogo do GLP-1. Já o Mounjaro, que é a tirzepatida, já é um agonista duplo. Ele é análogo do GLP-1 e do GIP. Mas o que quer dizer essas palavras? Primeiro, GLP-1 e GIP são hormônios que o seu próprio corpo já produz. E quando você coloca a tirzepatida dentro do seu organismo, que é a molécula do Mounjaro, ela vai agir como uma análoga a esses hormônios que o seu corpo já produz. Ou seja, ele vai agir igualmente, age o GIP e igualmente age o GLP-1. Agora falando dessas siglas, o GIP e o GLP-1 são hormônios que servem para controlar o apetite e a fome, para te gerar mais saciedade e diminuir a fome. Eles agem de duas maneiras principais. O hormônio GLP-1 e GIP, a primeira coisa que eles fazem é deixar o trânsito do trato gastrointestinal mais lento, ou seja, o alimento que entrou no seu estômago, ele vai demorar mais tempo para chegar no seu intestino grosso e sair como fezes, ou seja, ele vai ficar mais tempo mantendo uma saciedade física no seu corpo. O estômago, principalmente, ele é distendido através dos alimentos que nós ingerimos, ele gera esse hormônio chamado GIP. Hoje tem outros nomes para o GIP, mas vamos ficar com esse que é o mais consolidado, tá? Esse hormônio, gerado pela distensão das paredes gástricas, ele vai diretamente no seu cérebro, no centro da fome, num lugar chamado hipotálamo, e ali ele vai falar para o seu cérebro: ó, pare de comer, porque nós já estamos saciados, nós já estamos cheios. Deixa a gente terminar de digerir essa comida, e aí a gente fala para você voltar a comer, voltar a se alimentar. Então, enquanto tiver GIP no seu organismo, enquanto tiver GIP chegando no seu cérebro, o seu cérebro não vai ter fome, não vai falar para você ter fome, não vai falar para você se alimentar. E aí é que entra um efeito muito legal, que é o segundo efeito que eu quero falar, que é o food noise,
que é o silêncio da fome. Eu já falei que o trânsito gastrointestinal fica mais lentificado e você fica mais saciado. Mas eu preciso falar também que 80% da nossa fome vem do nosso cérebro, não vem do nosso estômago. Nosso estômago não sabe se você está com fome ou não. Quem fala para você pegar um alimento e ingerir ele é o seu cérebro. E aí é que entra a outra função desses análogos, que é agir diretamente no centro da fome, tirando a sua fome, tirando a sua necessidade de comer. Ou seja, você vai ingerir menos alimento, porque você vai ter menos fome, você vai ingerir com menos frequência e você vai se sentir mais saciado precocemente. Porque quando a parede do estômago se dilatar e ele automaticamente gerar o GIP, ele vai inundar muito mais o seu organismo com esse GIP e vai falar para o seu cérebro muito antes para de comer, eu já estou muito cheio. Então essas são as duas principais funções do GLP-1 e do GIP, e é assim que a tirzepatida ela age principalmente. Uma pinceladinha a respeito do que está vindo por aí, que é a famosa retatrutida, que está aí, todo mundo está falando sobre a retatrutida, que vai entrar no mercado provavelmente em final de 2026, ela é um agonista triplo, ou seja, ela vai funcionar igualmente o GIP, igualmente o GLP-1 e igualmente o glucagon, que são todos os hormônios ligados à fome. Mas como ela ainda não está no mercado, eu vou deixar isso para outro vídeo. Na verdade, eu vou deixar aqui no card esse vídeo, para se você tiver curiosidade, você possa se informar a respeito dessa molécula que está vindo aí, que também é do mesmo fabricante da Mounjaro. Agora, para você que gosta de informações um pouco mais técnicas, eu vou falar rapidamente como e onde essas moléculas estão agindo, tanto o GLP-1 quanto o GIP. Primeiro, eu já falei, ela age no cérebro, ela age no hipotálamo, no núcleo arqueado, que é o núcleo da saciedade e da fome, ou seja, é ele que vai gerar outros hormônios que vão falar para você, ó, é melhor você se alimentar agora, porque você precisa de alimento para que o seu corpo continue funcionando, precisa de energia em forma de caloria para que o seu corpo continue funcionando. Então esses análogos vão agir nesse núcleo arqueado, e esse núcleo arqueado agora ele vai produzir moléculas que te dão saciedade. Ou seja, vai cessar a necessidade de se alimentar e vai passar a te dar um estímulo para você não se alimentar, você ficar completamente saciado. Mas é muito importante falar que essas medicações elas foram introduzidas no mercado para controle da glicose, para controle do açúcar no sangue. São medicações antidiabéticas, então ela tem que gerar alguma ação na insulina, ela vai gerar alguma ação no pâncreas. Qual que é a principal ação que ela faz no pâncreas? Ela diminui a secreção de insulina, ou seja, todo aquele açúcar que está no seu sangue, que você ingeriu, qualquer que seja o alimento, e ele se transformou em açúcar, em glicose no sangue, essa glicose não vai entrar na sua célula para ser armazenada, principalmente pela célula de gordura. Ela vai continuar no sangue e a insulina não vai transportar ela para dentro da célula. E assim você pode eliminar esse açúcar em forma nas próprias fezes ou na urina. Esses análogos também têm uma pequena ação no glucagon, que é outro hormônio, um hormônio contrarregulador da insulina. Ele é secretado principalmente em momentos de maior jejum ali acima de 6 a 8 horas, e também tem picos de secreção durante a noite. Ele também vai ter uma leve ação no glucagon. Quem vai ter realmente uma ação análoga ao glucagon vai ser a nova molécula que está vindo por aí da Eli Lilly, que é a retatrutida. Mas a tirzepatida, como é um análogo duplo, somente do GLP-1 e do GIP, ela tem uma pequena ação no glucagon, mas é uma ação indireta, através da insulina. Se eu secreto menos insulina, se eu não dou um pico de insulina quando eu me alimento, o glucagon ele tem chance de ficar também um pouquinho mais alto nesses momentos. E também, como você vai se alimentar menos, ele também tem mais chance de, nesses períodos interalimentação, período de jejum um pouquinho mais prolongado, ele também seja secretado automaticamente pelo seu pâncreas. E por fim, eu já falei também, essa molécula, ela age no estômago, principalmente no estômago, diminuindo um pouco a peristalse. Que é isso? As movimentações de contração que o estômago e o intestino fazem, e com isso diminuindo essas peristalse e assim diminuindo a velocidade do esvaziamento gástrico. Ou seja, o alimento vai ficar mais tempo retido dentro do estômago e mais tempo distendendo as paredes estomacais, como eu disse, e produzindo ainda mais o hormônio chamado GIP. Agora vamos falar sobre os números reais. Os principais estudos que existem hoje são os estudos chamados SURMOUNT,
SURMOUNT 1 e SURMOUNT 2. Esses estudos mostram como as pessoas perdem peso a médio e longo prazo. Esses foram estudos que utilizaram as dosagens de 10 mg e 15 mg da tirzepatida e mostraram que as pessoas podem perder em até 27, 30% do peso corporal total, em um período mais ou menos de 18 meses, tá? Então, um pouco mais aí de 1 ano e meio. Esses estudos, eles não são estudos pequenos, são estudos com dezenas de milhares de pacientes. São estudos que mostram que mais de 80% das pessoas têm perda de peso e uma boa porcentagem tem a perda de peso no nível máximo, que é mais ou menos 27% do peso corporal. Mas agora vamos traduzir isso naquilo que realmente importa para você. Quanto de peso você vai perder? E para isso eu vou falar um pouco sobre a minha prática clínica com os meus pacientes reais. Antes de falar sobre quantos quilos você vai perder, eu tenho que te falar que importa tudo nessa conta. Importa se você é homem ou se você é mulher, quantos anos você tem, quais são os seus hábitos de vida, principalmente questão de exercício, quanto de água você ingere e principalmente como estão os seus hormônios. Mas vamos lá, a grosso modo, homem perde mais peso que mulher. Ponto final. Infelizmente, as mulheres são as que mais procuram esse tratamento, mas são as que perdem menos peso. Para vocês terem uma ideia, o peso mínimo por mês que um homem perde é maior do que o peso máximo que uma mulher perde por mês. É cruel, eu sei, mas essa é a realidade clínica que os médicos que trabalham com isso conseguem constatar. Segunda coisa, a idade. A idade influencia muito. Os pacientes que têm abaixo de 35 anos, homem ou mulher, perdem muito mais do que os pacientes que estão entre 36 e 45 anos. E os pacientes que estão acima de 46 anos perdem muito menos do que aqueles pacientes que estão nas idades inferiores. Os pacientes que estão acima de 56 anos são os que têm menor resultado com essas medicações. Eu não estou dizendo que não vai emagrecer, estou dizendo que vai emagrecer menos por mês. Eu vou falar sobre uma média geral. A média geral entre homens e mulheres para todas as idades é 3 quilos por mês. 3 quilos por mês utilizando a tirzepatida com toda a sua eficácia. O que eu quero dizer? Com a melhor dosagem para o seu corpo. Isso quer dizer que você tem que usar 10 ou 15 miligramas, igual os estudos SURMOUNT? Não, não quer dizer que você tem que usar a medicação nessas dosagens. Quer dizer que você tem que usar a medicação na melhor dosagem que o seu corpo responde. Vamos lá, um exemplo. Você começa com 2,5, que é a dosagem mínima da tirzepatida. Se você estiver perdendo 3 quilos por mês com 2,5, essa dosagem é suficiente para você. Você não precisa aumentar. Se você aumentar, você não aumenta muito mais o peso que você vai perder, mas aumenta muito mais a chance de perder massa magra, que eu já vou falar daqui a pouco o que isso quer dizer. E também aumenta mais a chance de ter efeitos colaterais, ou seja, mantenha uma dose que seja eficaz para o seu corpo e que você pode manter a adesão a longo prazo. Mas vamos dizer que você não está perdendo 3 quilos por mês com 2,5, então você sobe para 5 miligramas. Aí você passa a perder 2,5 kg, 3 quilos por mês. Mas e aí? Se você chegar num momento que com 5 miligramas você trava o emagrecimento e não perde mais 3 quilos por mês, você sobe para 7,5 e do 7,5 para o 10 e do 10 para o 12,5 e chega nos 15 miligramas. É um problema chegar em 15 miligramas? Não, é um problema para o bolso porque a medicação é cara. Então a melhor coisa é você manter a medicação na dosagem mínima. É um problema você manter na dosagem mínima? Não, desde que ela esteja sendo eficaz e que você esteja dentro da média de peso para a sua idade e para o seu sexo. Resumindo, muito resumido, se você estiver perdendo perto de 3 quilos por mês, você está tendo sucesso no seu tratamento. Pensa, se você estiver perdendo 2,7 kg, 2,800 kg, 2,900 kg, 3,100 kg, 3,200 kg, 3,300 kg, tá ótimo. Mantenha-se assim, que assim é um tratamento com uma cadência boa, uma chance menor de perder massa magra, uma chance menor de você ter efeitos adversos e efeitos colaterais dessa medicação. Mas, como eu falei, na minha prática clínica eu vejo que muitos outros fatores influenciam. E eu vou falar sobre alguns desses fatores para que você saiba e tenha a expectativa correta daquilo que pode acontecer no seu corpo. O primeiro, que eu já falei, talvez seja o mais cruel, é que homens perdem mais peso do que mulheres. Isso quer dizer que todos os homens vão perder mais peso
do que mulheres? Isso quer dizer que todas as mulheres vão perder muito menos peso do que os homens? Não, não é isso. Na média, juntando todos os meus pacientes homens e todas as minhas pacientes mulheres, eu tenho uma perda mais significativa nos homens. Mas uma outra coisa que está influenciando nessa diferença entre os sexos é principalmente o período do climatério, que é pré-menopausa e menopausa. Por quê? O homem ele vai entrar na chamada andropausa muito mais tarde do que a mulher. Ele vai ter uma diminuição na produção dos hormônios sexuais lá para os 60, 65 anos. A mulher, dependendo da genética da mulher, ela pode entrar na perimenopausa já aos 40 anos. Então, esses 20 anos que nós temos aí de diferença fazem com que as mulheres de 40 a mais percam menos peso. Então, se você está no climatério ali, na perimenopausa, ou já entrou na menopausa propriamente dito, se nós não controlarmos os seus hormônios, se nós não fizermos com que os seus hormônios estejam ajustados, você não vai conseguir perder peso com a eficácia total que essa medicação pode entregar. A genética, já falei, também vai influenciar muito nisso. Se você é uma mulher que sua mãe entrou na menopausa com 40 anos, fatalmente você vai entrar mais ou menos nesse período. Mas se sua mãe entrou na menopausa lá para os 50 anos, pode ser que a menopausa entre também nessa idade um pouco mais tardia para você. Com isso, você tem uma pequena vantagem. Uma vantagem de não estar com os hormônios sexuais desregulados e que você possa perder peso com uma maior eficácia utilizando uma dosagem menor. E também existem indivíduos que perdem peso muito mais fácil por uma questão que nós nunca vamos saber, que são influenciados por genes que nós não temos como hoje saber qual que é a influência direta no corpo dessas pessoas. Mas tem pessoas que vão perder peso mais facilmente do que outras, isso é fato. E a outra coisa, muito importante, estilo de vida. Seu estilo de vida é muito sedentário, o seu trabalho é o tempo inteiro sentado, o seu trabalho é o tempo inteiro sem fazer esforço físico nenhum, você não pratica atividade física, você não sobe escada, você só vai de elevador, você só anda de carro, não vai a pé. Então isso também faz uma grande diferença, porque quanto maior é o seu gasto energético total durante o dia, ou seja, todas aquelas calorias que você gasta com o seu estilo de vida, vai, leva a criança, sobe escada, teu trabalho é carregando peso, teu trabalho é andando, vai na academia depois do final do dia, vai na academia antes do período do trabalho, tudo isso vai fazer com que você gaste mais calorias durante o dia. E quanto maior é esse gasto de calorias, maior é o peso que você vai perder, porque é uma conta simples, o seu corpo vai usar calorias para suprir a necessidade do seu dia a dia e que você não está suprindo através da alimentação. E aí você vai perder mais peso, logicamente. Essas coisas fazem muita diferença na hora de você falar a respeito da eficácia da medicação. Ou seja, quanto de peso eu vou perder por mês utilizando essa medicação. Então pondere tudo isso, veja onde você se encaixa, para você saber qual é a expectativa que você tem que ter a respeito dessa medicação. Mas saiba que vai girar ali em torno de 2,5, 2,600 até 3,200, 3,300 quilos por mês que você vai perder. No meu caso, eu tive uma resposta muito boa com as medicações, desde a Victoza, desde a Saxenda, Victoza, que era a liraglutida. Eu tive ótimas respostas com as medicações. Meu erro, na verdade, foi no pós-tratamento. Que eu tô falando sobre isso num outro vídeo, se você quiser assistir, vai estar, vou deixar ele aqui no card para você se informar bem e ter todo o empoderamento a respeito do que esperar para essas medicações. Mas eu tive boas respostas com todas as moléculas, mas a resposta mais legal que eu tive realmente foi com a tirzepatida. Mas ela também foi a medicação que me trouxe mais efeitos adversos e eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Mas olha só que legal, essas medicações não trazem só esse efeito de perda de peso, elas melhoram o seu metabolismo e o seu organismo, diminuem o açúcar no sangue, ou seja, se você estava em pré-diabetes, diabetes, você tem a chance de cair para um estado normal ou estado de pré-diabetes e depois melhorar com outras medicações ou mudanças do estilo de vida. Se você tinha um problema de hipertensão, conforme você vai diminuindo o peso corporal, também vai diminuindo essa hipertensão. A conta é mais ou menos assim, 1 kg a menos, menos 1 milímetro de mercúrio. Então, se você estava lá naquela faixa de 140/90, que é 14/9 na pressão arterial, que já é hipertensão estágio 1, e você perde
10 quilos, você cairia ali para 130/80, que já é uma pressão hoje considerada boa, normal. Então aí você sai daquele estágio de hipertensão e passa para um estágio ali no máximo de pré-hipertensão, ou você já entra num estado de pressão arterial normal. Então se você utilizava uma medicação para controlar a sua pré-diabetes, você passa a não precisar mais utilizar essa medicação. Ou se você utilizava uma medicação para hipertensão, você passa a não utilizar mais depois que você perdeu peso e mudou também, logicamente, seu estilo de vida. Uma outra coisa muito legal que essas medicações ajudam é conforme você vai perdendo peso, você vai melhorando o seu perfil lipídico, que é a gordura no sangue, principalmente triglicéridos e colesterol. E o colesterol ruim, aquele LDL, ele tende a baixar e tende também a aumentar o HDL, que é o colesterol bom. E o triglicérides tende a baixar. Então, se você tomava lá a sua rosuvastatina para diminuir o colesterol, você pode não necessariamente precisar mais dessa medicação quando você chegar no seu peso ideal. Então, tem todo um combo que essas medicações indiretamente ajudam na sua saúde. E uma coisa muito legal também é a perda da chamada gordura visceral, principalmente com a tirzepatida. A tirzepatida tem um efeito muito legal na perda da gordura visceral. A gordura visceral é aquela gordura que envolve os órgãos internos do nosso corpo, principalmente os órgãos do abdômen e principalmente o fígado. Então, a tirzepatida hoje, ela está sendo utilizada também como tratamento para quem tem a chamada esteatose hepática de grau leve. A chamada esteatose hepática, que quer dizer gordura no fígado. Famosa gordura no fígado. A gordura no fígado é um problema silencioso, não causa dor, não causa nada, mas fica ali aos poucos agredindo o seu fígado e um dia pode se transformar em um problema de saúde grave e que pode ser dificilmente manejado. Então você tratar ela nos graus que são mais leves, grau 1, grau 2, com a tirzepatida pode te evitar muita dor de cabeça no futuro. Mas é importante que eu te fale também a respeito do que os artigos científicos falam sobre a massa magra e o que eu também vejo no meu consultório. A tirzepatida é uma molécula que leva menos massa magra durante o emagrecimento. O Ozempic levava mais. O que isso quer dizer? Vamos lá, muito simples. Se você tiver que perder lá 20 quilos para chegar no seu peso ideal, mais ou menos 25% desses 20 quilos vai ser músculo que você vai perder. Vai ser massa magra que você vai perder. O Ozempic levava um pouco mais. O Ozempic levava em torno de 35% do peso total de massa magra. A tirzepatida leva até 25%. Então, se você teve que perder, por exemplo, 20 quilos de peso total na balança, a tirzepatida vai levar mais ou menos aí uns 5 quilos de músculo seu embora. Então, desses 20 quilos total que você perdeu da balança, mais ou menos 5 quilos vai ser de massa magra. Isso é um problema. Mesmo que seja um número menor do que o Ozempic, ainda é um número grande. E isso pode mexer com a sua taxa metabólica basal. O que é essa taxa metabólica basal? É a quantidade de energia em forma de calorias que você gasta por dia sem fazer nenhuma prática de exercício e nenhum esforço. Ou seja, você acorda de manhã, vai lá, assiste série Netflix o dia inteiro e vai dormir e no outro dia acorda de novo. Esse período todo, o seu corpo gastou energia para sobreviver, para se manter vivo. E quem mais gasta energia nesse período, sem exercício físico, é o músculo. É o músculo esquelético, o músculo que nós trabalhamos na academia. Se você perde esse músculo, a chance de você ter uma taxa metabólica basal mais baixa no término do tratamento é muito grande. E com isso, você não conseguiria manter um gasto energético total alto pós-tratamento para manter o peso no lugar. Aí seria um problema. Você teria o reganho de peso, o efeito sanfona, que foi principalmente onde eu errei nos meus tratamentos anteriores. Eu perdia muita massa magra, eu não ligava para isso, eu não tinha esse entendimento. Agora, você sabendo que existe um máximo de músculo que a molécula vai levar, você tem que diminuir ao máximo essa perda. Se você sabe que de 20 quilos total, 5 quilos vai ser músculo, que tal você tomar atitudes para que você perca menos de 5 quilos de massa magra nesse período? Você perca 2 quilos de músculo no máximo.
Para isso, como o vídeo ficaria muito mais longo, eu fiz um outro vídeo, vou deixar aqui no card para que você saiba como manter a sua massa magra durante o tratamento de emagrecimento com as canetas emagrecedoras. Mas olha só, o que a gente ainda não tem? O que os estudos científicos ainda não nos mostram? Os tratamentos a longuíssimo prazo, acima de 5 anos. Nós não temos esses estudos. Nós não sabemos como essas pessoas que fizeram o tratamento de 18 meses ou um pouco mais do que isso vão ficar daqui 5 anos, ainda assim utilizando a medicação. Qual a dosagem de medicação que ela tem que utilizar. E isso falando em termos de emagrecimento, porque falando em termos de diabetes, que era a principal indicação para a utilização dessas moléculas, ainda é, logicamente, mas é que nós estamos falando aqui da utilização dessas moléculas para fins de obesidade e de sobrepeso, nós não temos esses estudos científicos a longuíssimo prazo. Isso é um problema? Não. Porque nós podemos extrapolar esses números. E na nossa clínica, na nossa prática clínica, no meu consultório como médico, eu já vejo pacientes que estão tratando há mais de 2 anos com essas moléculas, com essas medicações. E os estudos estão mostrando para a gente, a nossa prática clínica, que a manutenção do peso é muito bem-vinda com a utilização dessa medicação. Mas tem um outro aspecto que também os artigos científicos não estão completos, que é a questão do desmame da manutenção. Tem alguns artigos científicos que falam sobre a possibilidade do reganho de peso quando cessa abruptamente o uso das medicações. Outros artigos científicos estão falando sobre como fazer a manutenção espaçada a cada 10, 15, 20 dias ou até mesmo uma aplicação por mês. E são poucos. Esses são artigos científicos que estudam poucos pacientes. E na prática clínica, cada paciente responde de um jeito. Então essas são informações que nós estamos ainda engatinhando um pouco para obtê-las. Uma outra coisa também que os artigos científicos ainda não deixam claro e também é um pouco difícil de entender na prática clínica são os indivíduos não respondedores. Quem são os indivíduos não respondedores? São aqueles que já estão fazendo o tratamento há mais de 8 semanas, com dose otimizada, ou seja, na maior dose possível, e que não tem perda de peso. Esses são indivíduos que, infelizmente, o tratamento não serve ainda. Talvez com a chegada da retatrutida, que é uma outra medicação, que é um análogo triplo, talvez essa pessoa tenha sucesso no emagrecimento. Mas hoje, com a medicação mais moderna, que é a tirzepatida, que é um análogo duplo, né, GLP-1 e GIP, ainda assim existem esses pacientes, existem essas pessoas que não respondem à medicação após 8 semanas de tratamento com a dose máxima. E com isso, dá para você entender que nem eu e nem os artigos científicos mais robustos têm todas as informações a respeito dessa molécula. Então, com isso, você já pode imaginar que quem falar que entende tudo sobre a tirzepatida, essa pessoa está mentindo, porque os artigos científicos mais robustos e a prática clínica que os médicos têm ainda tem lacunas de conhecimento. Indivíduos não respondedores, a utilização dessa medicação a longuíssimo prazo e o melhor processo de desmame e manutenção dessas medicações. Isso ainda são lacunas de conhecimento que nós estamos construindo. Então, quem falar que entende tudo, que sabe tudo, que tem a resposta correta para tudo isso, muito provavelmente está querendo te enganar. Eu quero falar sobre a aplicação prática desses conhecimentos que nós conversamos aqui. Primeira aplicação, qual é a expectativa que você deve ter a respeito do uso dessas medicações? Eu já falei, você pode perder, na média, 3 quilos por mês. Então, realinhe as suas expectativas para que você não se frustre com o tratamento. E para que você mantenha a adesão com esse tratamento e não simplesmente pare ele porque você não perdeu 10 quilos no primeiro mês, 15 quilos em 20 dias, que é basicamente o que a gente está ouvindo por aí nas outras redes sociais, né? Então saiba que você sim pode perder um pouco mais de peso no primeiro mês, principalmente no primeiro mês, mas que a média do tratamento durante o período todo que você precisa vai ser em média 3 quilos por mês. Realinhe as suas expectativas para que você consiga ter sucesso no seu tratamento. Segundo, como utilizar corretamente as doses. Eu fiz um outro vídeo falando de como escalonar as doses. Se você quiser ter o conhecimento completo, clica no card para que você saiba como melhorar a eficácia da medicação, aumentando a dose, escalonando a dose, mas para que você saiba aqui nesse vídeo que sim,
tem a necessidade de escalonar a dose. Sim, tem pacientes que perdem peso o tempo todo com a dose mínima. E sim, tem pacientes que precisam chegar na dose máxima para alcançar a média esperada de perda de peso para a idade e sexo. E que também, infelizmente, existem indivíduos não respondedores. E terceiro, para que você saiba que tem que ter uma mudança de estilo de vida durante o uso da medicação. Se você não mudar o estilo de vida, se você não aumentar o seu gasto energético através de comer corretamente, com a contagem dos macronutrientes, gordura, proteína, carboidrato e prática de atividade física, a chance de você não chegar na eficácia total dessa medicação é muito grande. Ou a chance de você perder peso na balança, mas aquele peso que você perdeu na balança ser praticamente massa magra e você ficar derretido, você ficar flácido, esteticamente não ficar legal. Então você utilize essas informações para que você possa ter a melhor eficiência do uso dessas moléculas no seu corpo para o tratamento da obesidade. E conhecimento é poder. E agora você entende aquilo que acontece no seu corpo quando você usa a tirzepatida, quando você usa o Mounjaro. Com todas essas informações, você pode ter a melhor eficiência que essa molécula pode dar para o seu tratamento. Você pode ter o melhor resultado possível, que essa revolução, que isso aqui é uma revolução, pode dar para você nesse momento difícil da sua vida, que é o momento do tratamento para perda de peso. Mas entender essa ciência toda é só o começo do seu tratamento. Você precisa utilizar todas as ferramentas que você tem à mão para que o seu tratamento seja eficaz a longo prazo. Lembre-se da mudança de estilo de vida. Lembre-se de que essa medicação é só uma porcentagem do seu tratamento. Faça tudo que estiver ao seu alcance para que você tenha uma perda de peso feliz, uma perda de peso que vai trazer mudança de vida, que vai trazer mudança e qualidade de vida para você. E eu quero que você me conta aqui, se você já cometeu algum erro por falta de conhecimento e qual desses mecanismos de ação e informações que eu te trouxe aqui te surpreendeu mais. Comenta aqui. Se você tiver também alguma dúvida a respeito do uso dessas medicações, também comenta aqui que eu vou ter muito prazer em fazer um vídeo explicando para você. Essa é a minha função como médico e como quem já passou por esse tratamento.